Tudo bem com vocês? Glória a Deus por essa noite tão preciosa, por esse domingo tão cheio da presença de Deus. O grande diferencial da igreja é que o Espírito Santo, ele age com liberdade no meio da igreja. E aquilo que nós sentimos não tem a ver com o humano, tem a ver com uma ação poderosa do Espírito Santo que move a igreja. O que move a igreja é o poder do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz, o próprio Jesus diz, olha, não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou rogar ao Pai, eu vou pedir para o Pai, e o Pai enviará um Consolador, e este Consolador está aqui. E este Consolador, que é o Espírito Santo, nos levou a uma profunda adoração do seu nome. O nosso culto foi oferecido a Deus, o nosso inteiro foi dado ao Senhor. E o mover do Espírito Santo tem liberdade no meio da igreja, amém? É muito precioso vivermos dentro dessa dimensão e louvarmos a Deus dessa forma. Agradeço ao Senhor pela vida desta equipe maravilhosa. Nós sabemos que não tem a ver somente com tocar, nós sabemos que não tem a ver apenas com o servir, mas tem a ver com a vida. Porque os adoradores adorarão em espírito e em verdade. Deus olha para o coração. Amém? Que precioso você estar aqui nesta noite. Eu quero, pela graça de Deus, pensar com vocês sobre um tema delicado, importante. Ele é muito sensível, mas ele é de fundamental importância, porque eu creio que Deus tem uma direção perfeita para a nossa vida. E segundo as Sagradas Escrituras, a direção de Deus para a nossa vida é que vivamos uma vida segundo aquilo que Cristo falou. E tereis vida e vida em abundância. E vida em abundância tem a ver com o nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. E muitas vezes o nosso estado emocional não está tão bem como nós gostaríamos que estivesse. Muitas vezes o nosso estado físico também não está tão bem como nós gostaríamos que estivéssemos. Mas são momentos de crise, momentos que passamos e nós vemos a mão do Senhor intervir. E eu quero ler um texto com vocês que ele me espanta, ele me deixa muito pensativo, ele me confronta. Ele me dá um sinal, ele me dá um modelo de vida que é possível em Cristo Jesus através do Espírito Santo. Eu quero ler em Lucas, no capítulo 23, no versículo 34 com você. Muito bom. Lucas 23, 34 é um momento... É o texto que está inserido na crucificação de Jesus, depois de ele ter sido crucificado, e um pouquinho antes de render o seu espírito, de entregar o seu espírito ao Pai, um pouquinho antes do seu corpo, verdadeiramente, o seu espírito sair do seu corpo, ele faz uma oração. E é impressionante esta oração que ele faz. Ele fala ao Pai, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa oração, ela me impacta porque eu sou um ser humano. E hoje eu estava comentando com alguns irmãos, no final da reunião, se sou eu lá na cruz, com o poder que só Jesus tinha, eu fulminava todo mundo. Esse sou eu. Esse é o nosso lado humano decaído. Mas é impressionante que Jesus, ele toma o último fôlego, com dores cruciantes, depois de ter passado o que passou, e diante de uma plateia. E a plateia era diversificada. E alguns dos discípulos estavam ali, sua mãe estava ali, mas estavam ali os seus algozes, estavam ali aqueles que espancaram com uma cana, estava ali
aquelas pessoas que colocaram a coroa de espinhos sobre a sua cabeça, estava ali aqueles que colocaram os cravos nas suas mãos, nos seus pés, estavam ali, os soldados romanos estavam ali, os religiosos da época estavam ali, aqueles que gritaram: crucifica-o, nós queremos Barrabás. E isso, naturalmente, no ser humano, provoca não esse tipo de atitude, mas provoca uma reação bem contrária e bem diferente essa atitude. Mas Jesus, ele ora: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas isso que está aqui, que Jesus nos mostra como um modelo diante dos seus algozes, diante daqueles que o feriram, diante daqueles que o maltrataram, ele expressa uma atitude de bondade, de amor e de um livramento nas suas emoções e no seu espírito, não reservando dentro do seu coração nenhum tipo de raiva, nenhum tipo de mágoa e nenhum tipo de ferida. Diante de todos esses sofrimentos, eu quero pensar com vocês sobre o perdão. E agora, não o perdão de Deus por intermédio de Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós, mas o nosso perdão. É uma das partes mais sensíveis do ser humano, é essa área do perdão. Porque há muitos pensamentos com respeito a perdoar pessoas. Se pensa diversas coisas. Se pensa que as pessoas que nos ferem não merecem o nosso perdão, não merecem a nossa atenção, não merece nada ao nosso respeito. Eu quero ler um texto com vocês, e esse texto o escritor aos Hebreus escreve no capítulo 12 da carta aos Hebreus, no versículo 15. Nós vamos pegar somente este versículo, porque esse texto ele fala muitas coisas e não dá tempo para nós falarmos tudo que precisa ser dito. E ele diz o seguinte: tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine muitos. O escritor aos Hebreus está falando um termo chamado raiz de amargura, que identifica o quê? Tristeza amarga. Identifica uma extrema maldade, raiz amarga, e que produz um fruto um fruto amargo. Ou seja, metaforicamente falando, produz ódio. É isso que o escritor ele está dizendo diante das injustiças que nós seres humanos vivemos, porque nós vivemos uma realidade em que nós estamos sempre nos relacionando com pessoas, relacionando com a família, relacionando no trabalho, relacionando em várias áreas da nossa vida. Nós estamos nos relacionando com pessoas. E diante das injustiças, diante das traições e engano, o mais comum do ser humano, na sua solução para aquele problema, é se afastar da pessoa. Se afastar desse tipo de pessoa. Diante de uma traição, diante de um engano. E por que se afastar? Porque muitas vezes as pessoas acreditam que se afastando é a melhor forma de solucionar o problema. Só que o afastamento não é a melhor forma de solucionar o problema, porque levamos junto de nós a pessoa que nos ofendeu. Ou seja, nos tornamos escravizados em nosso sentimento por guardarmos raiz de amargura que se transforma em raiva e nos leva a odiarmos aqueles que nos ofenderam. Eu não sei se você já teve alguma experiência de ser ofendido na tua vida, de ser traído, de ser achincalhado, de ser desprezado, ou não sei se você alguma vez teve uma experiência de se sentir ferido, de se sentir ameaçado. O escritor aos Hebreus, ele é categórico em dizer: olha, tomem cuidado
para não se afastar da graça de Deus por conta da raiz de amargura. Sabe, a Bíblia tem um conselho, tem uma direção perfeita, e ela diz o seguinte: de todas as coisas que nós devemos guardar, guardem o coração, porque do coração procede as fontes da vida. E pensando sobre a atitude de Jesus na cruz do Calvário, em sua oração e no seu perdão, eu fico pensando e quero meditar com você sobre o perdão, sobre perdoarmos, sobre liberarmos perdão para aqueles que nos têm ofendido, porque eu creio que esta palavra, dentro do contexto profético, que o entendimento profético da palavra profético, uma palavra profética, ela trata do passado, do presente e do futuro. E se talvez a palavra desta noite não vá ao encontro de uma necessidade que você tenha de perdoar, por entendimento das Sagradas Escrituras, talvez ao longo da caminhada, nos relacionamentos, você se depare com alguma atitude ao qual você seja ofendido, ao qual você seja traído, ao qual você seja dizimado em alguma área da tua vida. Perdão é a única forma de não ficarmos aprisionados à raiz de amargura. Hoje pela manhã eu falei a respeito disso e mencionei a ala masculina. A ala masculina, os homens, ele tem uma tendência de dizer: não, está tudo controlado, está tudo bem. Pisar em mim, não, mas está tudo bem. Mas não está tudo bem. E não fica tudo bem. O homem tem a tendência, eu não posso falar com respeito à mulher como é que ela lida com isto, mas tem a tendência de bater no peito. Não, eu seguro as pontas. Eu não sou rancoroso. Mas não é a realidade. E perdoar, quando nós perdoamos, segundo as Escrituras, segundo a oração do Pai Nosso. Quantos sabem a oração do Pai Nosso? A maioria sabe a oração do Pai Nosso. E dentro da oração do Pai Nosso, nós encontramos o seguinte: perdoa-nos assim como nós temos perdoado. O perdão não tem a ver com o merecimento àquele que nos ofendeu. O perdão tem a ver com uma obediência às Sagradas Escrituras. O perdão tem a ver com o perdão que o Senhor libera sobre as nossas vidas. Reter o perdão para com as pessoas que nos ofendem, nós retemos o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Isso nós precisamos entender pelas Sagradas Escrituras. Nós precisamos compreender que o Senhor tem caminhos de bênção e de paz para as nossas vidas e de abundância. E de uma saúde emocional íntegra. Uma saúde emocional aonde o Senhor possa olhar para o nosso coração e o nosso coração não esteja adoecido. No Novo Testamento, nós encontramos na palavra perdão, no original, no grego, ela é utilizada da seguinte maneira, e o seu significado literal é o seguinte: significado literal da palavra perdão é soltar, jogar para longe, libertar-se. Isso é o significado da palavra perdão. Se o significado da palavra perdão nas Sagradas Escrituras significa soltar e libertar-se, no meu entendimento, que se eu não perdoo, eu estou aprisionado. Eu fico encarcerado a alguém. Eu fico preso a alguém. Nós encontramos nas Sagradas Escrituras várias situações, e eu quero pontuar uma que é de José do Egito. Eu fico pensando, eu me coloco no lugar de José. Gente, é incrível o que José passou. A Bíblia nos conta a história de José, que os seus irmãos venderam José por 20 moedas de prata para os ismaelitas. Venderam o seu irmão para se livrar do seu irmão.
E daquele dia em que José foi vendido, passou-se 13 anos, aonde ele viveu como escravo num país estranho. E nesses 13 anos, longe da sua família, nesse país estranho, ele passou anos de sofrimento. Mas a Bíblia diz que no início da sua jornada, aonde ele estava aprisionado, ele trabalhou, e a Bíblia diz que o Senhor era com ele, e Deus fez prosperar a José na casa de Potifar. E aconteceu situações que José veio a ser preso, e Deus era com José na prisão e fez José prosperar. Imagine você que José se tornou a pessoa que cuidava da prisão, o prisioneiro que cuidava da prisão, de tal forma que Deus o abençoava e era com ele. Mas imagine o coração de José. Tento me colocar no lugar de José. Imagina os sentimentos que afloraram ao longo da caminhada. No meu coração, com certeza, a cada manhã, a cada noite que eu me deitasse para dormir, eu ia pensar nos meus irmãos. Eu não ia dormir sozinho, eu ia dormir com os meus irmãos. Mas com um sentimento de raiva, um sentimento de ódio no coração. Mas parece-me que José, ele passou por um processo tremendo na sua vida. E a Bíblia diz que quando o Senhor coloca José como governador do Egito, e quando José traz a sua família e os seus irmãos estão diante dele, em uma última etapa do relacionamento de volta, então José, diz a Bíblia, que quando olha para os seus irmãos, ele se vira e vai para um canto do palácio, e então ele se coloca em um lugar, e diz a Bíblia que José põe-se a gritar, num grito amargo, num grito de angústia, num grito aonde, naquele grito ele estava trabalhando com Deus a respeito dos seus irmãos, porque ele, apesar de tudo, amava os seus irmãos. E a Bíblia diz que José volta. Antes de voltar, o próprio rei pergunta: o que está acontecendo com José? Que barulho é esse? Que gritaria é essa? Nunca aconteceu isso com José. E a Bíblia informa que José estava orando a Deus, estava colocando o seu grito diante de Deus, diante de uma jornada que ele passou. E a Bíblia diz que José vai ter com os seus irmãos e diz: eu sou José, teu irmão, o irmão de vocês que vocês venderam, mas fiquem tranquilos, porque o Senhor me enviou antes de vocês para a preservação da vida. Um coração dói. Um coração dói quando nós somos traídos. O perdão, ele quebra o ciclo da culpa e afrouxa a força opressora do pecado. O perdão quebra o ciclo da culpa e afrouxa a opressão do pecado. Realiza essas duas coisas por meio de uma notável ligação, colocando o perdoador do mesmo lado de quem cometeu o erro. Por meio disso, percebemos que não somos tão diferentes do culpado como gostaríamos de pensar. A grande sacada disso é que quando eu não perdoo, eu me torno tão ou pior do meu agressor. Quando eu não perdoo, eu não me nivelo ao meu agressor, eu me torno pior que o meu agressor. Porque o perdão não tem a ver com o merecimento do agressor ou do traidor. O perdão tem a ver com um ensinamento bíblico para nós desfrutarmos de uma vida abundante, de uma vida emocional livre, transformadora, restauradora. O perdão tem a ver em obediência à palavra de Deus. O perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo da culpa e da dor, interrompendo a cadeia da ausência da graça. Quando não perdoamos, o que se processa dentro de nós? A palavra ressentimento, ela dá uma clareza do que acontece dentro de nós quando nós não liberamos, quando nós não perdoamos. A palavra ressentimento expressa o que acontece se o ciclo continua ininterrupto.
Ela significa literalmente sentir de novo. O ressentimento apega-se ao seu passado, libera-o muitas e muitas vezes e arranca cada nova casca, de modo que a ferida nunca sara. Todos nós, com certeza, ao longo da nossa vida, temos experiência de machucados que se transformam em feridas no corpo. Todos nós. Eu acredito que todos nós, e raramente, nós vamos encontrar uma pessoa que não tem uma cicatriz. Todos nós. Tive uma batida de carro e eu cortei a minha testa. Não aparece agora porque já faz tempo. E na hora, gente, meu Deus, como doeu. Como doeu. Mas com o passar do tempo, se formou a casca. Com uma ferida. E depois da ferida, ficou a cicatriz. Mas enquanto era ferida, eu não podia tocar. Mas quando se tornou cicatriz, ela não doeu mais. O perdão, ele é assim, quando você perdoa aquele que te ofendeu, aquele que virou as costas para ti, aquela pessoa que não te pagou, aquela pessoa que te prometeu e não fez, aquele desamparo, aquela palavra dura, aquela repulsa. Quando você perdoa, literalmente começa um processo de cura dentro do teu coração, de maneira que você não fica aprisionado a nenhum tipo de ressentimento, ou seja, você não vai sentir dor por aquelas coisas. Você vai lembrar, você não vai ter uma amnésia, não. Você não vai esquecer, não. Dizem que quem perdoa esquece. Não, você não vai esquecer. Deus não dá uma amnésia em nossa mente. Ele vai nos curar. Ele vai curar aquela ferida e vai transformar numa cicatriz. Então eu posso tocar. Não dói, você vai poder lembrar e não vai doer. Sabe por quê? Porque você entrou em obediência à palavra de Deus. E quando nós entramos em obediência à palavra de Deus, Ele assina embaixo e nos cura. Perdão não tem a ver com sentimento. Eu vou poder sentir uma vontade de perdoar por aquele que me ofendeu? Nunca. Não é um sentimento. Mas eu pensava que um dia eu ia sentir, daí eu vou liberar perdão. Não. O que nós sempre sentimos é repulsa. O que nós sempre sentimos é raiva. Hoje pela manhã eu mencionei, vou mencionar hoje à noite sobre um acontecimento que eu tive na minha vida, de uma dívida, na época, hoje não se faz muito cheque, né? Se assina muito cheque. Eu tinha uma pilha de cheque, de uma pessoa só, que me devia. E enquanto ia tudo bem, tudo tranquilo, em paz, era uma dívida. Mas aí veio a crise. E quando a crise financeira chega, quem não passou? Quando a crise financeira chegou, o que eu lembrava? Os cheques. Estavam ali guardadinhos. E eu pensava o seguinte: se eu tivesse esse dinheiro, estava resolvido o problema. E quando eu pensava nisso, eu pensava na pessoa. Quando eu pensava na pessoa, eu não sentia amor por ela. Eu não sentia alegria por ela. Aí eu deitava na cama, como uma pessoa responsável que não quer ficar endividado, que quer resolver os seus problemas financeiros. Demorava para dormir. Em quem eu pensava? A pessoa. Então estava eu na cama, a Luísa do lado, e entre eu e a Luísa estava a pessoa. E aí, então, é assim que funciona. E Deus teve de mim misericórdia e falou comigo: pega esses cheques, vai lá e fala com essa pessoa, e rasga os cheques na frente dele, e perdoa essa dívida. Meu Deus. O que Deus queria? O que Deus estava para fazer comigo? Dizer: filho, eu quero te libertar. Tu precisas perdoar essa dívida. Porque enquanto tu estiver passando por essa crise,
Você vai continuar sofrendo. E se você não liberar, se você não perdoar essa dívida, você vai ficar aprisionado àquele que te deve. O perdão é assim. Enquanto nós não perdoamos, nós deitamos juntos. Não só deitamos juntos. Minha esposa seria a pessoa mais próxima ao meu lado na cama. Mas quando eu não perdoo, a pessoa dorme aqui dentro, corroendo dentro de mim, porque eu não sou bom como eu acredito que sou bom. Porque o meu sentimento com essa pessoa não é um sentimento bom, não é um sentimento feliz, não é um sentimento de amor, é um sentimento de cobrança. Eu quero que me é meu. Nós, olhando para Adão, viveu cerca de 900 e poucos anos. 900 e poucos anos casado com a mesma mulher. Que legal, hein? E imagina 900 e poucos anos. Eva chega, quem sabe, todos os dias para Adão. Adão, por que eu tinha que comer essa fruta? Olha o que nós estamos passando. Tu é um cabeçudo mesmo. Foi comer essa fruta. E Adão amorosamente olhou para ela. Mas foi tu que me deu. Tu é a culpada. Essa transferência que o ser humano tem a tendência de culpar o outro e não resolver as suas situações é muito do ser humano decaído, distanciado de Deus. E isso nós convivemos com isto. O apóstolo Paulo, ele fala sobre essas coisas. E ele diz, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu não quero eu acabo fazendo. E o que Paulo está dizendo? O pecado original que habita no ser humano luta dentro de nós e nos faz sofrer. Por isso o apóstolo, ele diz que nós temos que mortificar a nossa carne. E mortificar a nossa carne e aprendermos em obediência à palavra de Deus a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Nós diferimos entre os animais, e as pessoas normalmente pensam sobre a diferença entre nós e os animais, porque nós somos racionais. Mas nós diferimos de todos os animais não apenas por a capacidade de pensar, mas a nossa capacidade de nos arrependermos, de perdoar, que nos torna diferentes. Apenas seres humanos podem realizar este ato antinatural, que transcende a implacável lei da natureza. Escutem, se não transcendermos a natureza, continuamos amarrados a pessoas que não podemos perdoar, presos em suas garras apertadas. Esse princípio se aplica até mesmo quando uma das partes é totalmente inocente e a outra totalmente culpada, pois a parte inocente vai carregar a ferida até que consiga encontrar um caminho para receber alívio. E o caminho para receber o alívio é o perdão. A ponte que faz com que nós venhamos ultrapassar, termos as nossas emoções curadas, é o perdão. O pastor visitou uma mulher enferma, terminal de câncer, terrível. E ele chega na UTI do hospital para orar por essa pessoa. E quando ele chega, Deus mostra para ele o que está acontecendo. Deus diz para ele, o problema desse câncer é a falta de perdão. Então o pastor chega para essa pessoa e conversa com ela. Eu vim orar por ti, mas eu quero te dizer, ministrar contigo sobre o perdão, e você precisa perdoar as pessoas que te têm ofendido. Então o pastor orou com ela, ela perdoou as pessoas, liberou o perdão, teve aquele processo de obediência à palavra de Deus, de liberar perdão para aquela pessoa que ofendeu.
E a história real conta que ela foi totalmente curada daquele câncer. Nós não acreditamos quantas doenças emocionais e físicas trazemos para o nosso corpo por conta da falta de perdão. Creia que para mim ministrar essa palavra nesta noite não foi tão fácil, porque é um assunto delicado. E que o interesse de Deus não é nos levar para baixo, não é nos fazer nos sentirmos mal, mas essa palavra nos coloca e nos leva lá atrás aos nossos ofensores e mexe com a gente. Mas essa palavra não tem o intuito de apontar um erro, ela tem o intuito de mostrar uma verdade e restaurar. E eu disse no início dessa reunião que o Espírito Santo age sobre a vida da igreja. E se você crê na palavra de Deus como palavra bíblica e infalível para a tua vida, se você crê na ação do Espírito Santo sobre a tua vida, se você crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, se você crê no poder de Deus e obedecer a Deus em perdoar pessoas que te tenham ofendido, creia, vem cura sobre a tua vida, vem restauração sobre as tuas emoções. Creia que o teu corpo vai ser curado de algumas enfermidades, porque o perdão, na obediência da palavra, enclausura a maldição que nos prendem muitas vezes. O perdão vem através de Jesus Cristo. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Nós muitas vezes nos achamos bons. Esse é o grande problema. Eu sou um cara bom, não sou tão ruim assim. Eu não posso dizer que sou um cara bom. Eu posso dizer que Deus é bom, porque durante 15 anos da minha vida, eu orei por uma pessoa que me feriu. Durante 15 anos da minha vida, eu encontrava com essa pessoa e as feridas abriam. Durante 15 anos da minha vida, essa pessoa fez coisas terríveis que eu não posso contar para vocês. Mas o Senhor teve de mim misericórdia. E quando eu pensava naquela pessoa, eu orava por ele. O Senhor me levou a orar por ele porque há um princípio bíblico. E Jesus ensinou: orem pelos teus inimigos. Durante 15 anos eu orei por essa pessoa, porque Deus queria me libertar, para que eu não vivesse escravizado por um sentimento que ia corroer a minha vida. E cada vez que eu me deparava com uma ofensa durante esses 15 anos, que não eram poucas, cada vez eu entrava no carro e orava: Deus, guarda o meu coração. Eu oro por essa pessoa, eu peço sobre ele, guarda o meu coração. Eu libero perdão por isso que ele acabou de fazer, por isso que ele tem feito ao longo dos anos. E essa pessoa, antes de partir, um dia antes de partir, Deus me leva ao quarto de hospital onde essa pessoa está. Eu entrava por uma porta e ele saía pela outra. E quando eu entro com uma caixinha, e dentro dessa caixinha que eu tinha um cálice de ceia e um pedaço de pão. E quando eu abro a porta, ele olha para mim e sorri e diz: meu irmão, o perdão liberta-nos e liberta o agressor. Liberta e liberta o agressor. Deixe-me contar algo real que aconteceu comigo para que você saiba. Um dia eu fui numa conferência, e nessa conferência que eu fui, o Senhor ministrou no meu coração e disse o seguinte para mim: eu quero que tu liberes perdão para o fulano de tal. E eu disse: Deus, eu não sei o que é que tem dentro de mim, eu nem penso mais nele, mas eu quero que tu liberes perdão para o fulano de tal. E eu não entendi no momento sobre isso, porque verdadeiramente eu não tinha nada no meu coração, eu não tinha absolutamente nada dentro de mim.
naquela tarde eu orei a Deus e eu mencionei o nome da pessoa e digo: Deus, eu libero perdão para ele, eu libero perdão para a sua vida, que o Senhor abençoe a ele e a sua família. Algum tempo depois, eu me encontrei com ele e ele disse para mim: pastor, eu estava com minha esposa com câncer na língua. Eu não sabia mais o que fazer. Eu orava a Deus e pedia: Senhor, cura minha esposa, muda esse quadro caótico que nós estamos vivendo. E nada acontecia. E um dia sua esposa chegou, não comia já há vários dias. Ele entrou para o quarto e disse: Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. E Deus disse para ele: eu quero que tu fale com o meu servo fulano de tal, que era eu. E quando tu falares com ele, peça perdão a ele. E ele se ajoelhou e orou a Deus e disse: Senhor, eu diante de ti eu me comprometo, quando me encontrar com ele, quando me encontrar com ele, eu vou pedir perdão a ele. Não tem a ver comigo, eu não sou bom, não tem a ver com nada disso. Não pense que eu estou me colocando aqui como uma pessoa de referência. A referência é Jesus. Se pode ter uma referência, não uma referência boa, porque a nossa natureza é uma natureza decaída. E esse irmão disse para mim: pastor, eu me levantei da oração e ouvi um grito no quarto. Era minha esposa pedindo comida para comer. Ela ficou totalmente curada. O câncer foi embora na hora. O perdão liberta da escravidão, da enfermidade. O perdão libera. Você pode ficar em pé comigo. Eu quero te ajudar nesse momento. Eu quero orar por você, mas antes de orar por você, você precisa fazer uma oração. Se você não está enquadrado nesse momento, dentro dessa necessidade de perdoar alguém, guarde essa palavra, para que quando chegar o dia que tu fores ofendido, não ficares aprisionados. Eu quero, com muito temor a Deus, pedir que todos que estão aqui em cima na plataforma fechem os seus olhos. Vocês que estão nas cadeiras também fechem os seus olhos. Com muito temor a Deus, e pela presença de Deus nesse lugar, e pelo amor que Ele tem por cada um de nós que estamos aqui. Se você é uma pessoa que precisa liberar perdão para alguém, eu quero ajudar você numa oração e depois orar por você. Eu peço agora que todos fechem os olhos, por favor. Isso é algo muito pessoal. Se você precisa liberar perdão para alguém que te tenha ofendido, você está literalmente escravizado, sempre arrancando a casca da ferida, está doendo ainda, eu gostaria que você colocasse a mão sobre o seu peito comigo agora. Eu quero te ajudar numa oração. Sabe, tema a Deus, a sua presença está com você. Não se sinta mal, não se sinta mal, se sinta bem nessa noite. Jesus te ama. O Espírito Santo está sobre a tua vida e na tua vida. Agora é o teu momento em que Ele quer te curar. Diga assim comigo. Se você não quiser orar em voz alta, ore no teu espírito. Mas se você quiser orar em voz alta, não tem problema. Mas ore assim comigo no teu espírito em voz alta. E diga assim comigo: Deus, em obediência à tua palavra, eu me humilho nesta noite. Eu me humilho diante de ti. E eu libero perdão para os meus ofensores. Eu libero perdão para aqueles que me devem. Eu libero perdão para
diga o nome da pessoa ou pense no nome da pessoa. Eu libero perdão para. Eu libero perdão para. Consegue dizer novamente o nome da pessoa? Eu libero perdão para. Se tem mais de uma pessoa, pode dizer de novo: eu libero perdão para. E eu oro nesta noite para que o Senhor abençoe o fulano de tal. Pode dizer o nome da pessoa. Abençoe esta pessoa. Estenda suas mãos sobre ela. Não imputes este pecado a ela. Ela não sabe o que fez. Eu perdoo essa pessoa e oro por sua vida, para que sua vida progrida, para que a bênção de Deus chegue sobre ela, para que haja restauração sobre ela, em nome de Jesus. Agora eu quero orar por ti, Pai, em nome de Jesus. Cada um que fez um movimento diante de ti, tu conheces. E agora, pelo poder e autoridade no nome de Jesus, a autoridade da igreja contra toda atadura nas áreas das emoções, contra todo aprisionamento na área das emoções por conta da falta de perdão, hoje é cancelado, é rompido correntes, é rompido a amargura, é rompido as feridas, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Pessoas estão sendo saradas, pessoas estão sendo saradas em suas emoções, pessoas estão sendo saradas no seu corpo, restauração do alto da cabeça até a planta do pé. Eu oro em nome de Jesus. Você crê? Eu creio. Talvez seja a sua primeira vez aqui e não foi difícil de compreender o que é perdão. Não é difícil de compreender. Mas se é a sua primeira vez aqui, ou se não é, não importa. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo e a sua oração: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Sabe quem levou a cruz do Calvário? É Jesus, os nossos pecados. Os nossos pecados. O Fábio, ele mencionou um texto bíblico: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. A Bíblia diz que por conta do pecado original, todo ser humano está destituído da glória de Deus. Ou seja, não tem acesso à presença de Deus por conta do pecado original. E por conta do pecado original só existe uma forma de cancelar este pecado original na vida do ser humano, chamado Vanderlei ou o teu nome. A única forma é o elo de ligação que nos liga a Deus, é Jesus Cristo. Porque depois que Jesus orou, perdoa-se porque eles não sabem o que fazem, o seu corpo tombou, mas a Bíblia diz que o seu Espírito desceu às regiões inferiores da terra, pregou os espíritos em prisão, levou o cativo, o cativeiro, e foi ao encontro do Pai aqueles que eram realmente ligados a Deus, e Ele tomou da mão do diabo a chave da morte e do inferno. Cristo Jesus, o vitorioso por excelência, aquele que não perde batalha e aquele que nos cura. Se você compreendeu que o pecado original é algo que impede você de estar na presença de Deus, e você quer ser perdoado dos teus pecados, Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a água da vida, Jesus é o pão da vida. Eu quero dar liberdade a você pessoalmente, para a tua individualidade. Eu peço novamente que vocês fechem os seus olhos, e aqui na plataforma também. Eu vou ficar de olhos abertos, porque eu quero saber por quem eu vou orar. Eu quero orar por pessoas que, segundo Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, diz o seguinte: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e com o teu coração você crer que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, serás salvo.
Porque com a boca você confessa para a justiça e com o coração você crê. Se esse é o teu caso e você quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, eu quero dar a você a oportunidade individual de se manifestar, porque eu quero orar por ti. Porque esse é o momento pelo qual nós oramos e trabalhamos, e a pregação do Evangelho é para levar pessoas a Cristo. E se você é uma pessoa que está sendo tocado pelo Espírito Santo e quer com os teus lábios confessar Jesus nesta noite como Senhor e Salvador, Jesus Cristo, pela primeira vez, nós estamos de olhos fechados. Levante a sua mão onde você está. Eu quero saber onde você está, eu quero orar por ti. Levante a tua mão onde você está, porque eu quero orar pela tua vida. Eu vejo mão erguida, e esse é o momento pelo qual nós nos alegramos em Deus. Pode baixar as mãos, pode baixar suas mãos. E nós, como igreja, queremos nos unir a você. Nós queremos orar com você uma oração de confissão de fé. E todos nós vamos nos unir, porque nós queremos crescer e fazer com que você cresça como família. Amém? Então nós todos podemos dizer assim: Senhor Jesus, nesta noite eu venho a ti, com os meus lábios eu confesso, a partir de hoje, Jesus Cristo é Senhor e Salvador da minha vida. Confesso que sou pecador, mas nesta noite eu creio que sou salvo pelo sangue de Jesus. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Quantos podem se alegrar? Aleluia! Quantos podem se alegrar por isso? Quantos podem se alegrar? Aleluia! Oh! Eu quero te abraçar lá na entrada no foyer. Fábio, as pessoas que estiveram aqui na plataforma, logo que terminar aqui nós vamos lá para o foyer, tá bom? Vamos abraçar eles, combinado? Nós queremos abraçar você, não precisa dizer nada, mas nós queremos nos alegrar. Sabe por quê? A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende do seu pecado, há festa no céu. Eu fico pensando como é que é essa festa, mas eu acredito que o esposo dessa festa, Deus tem dado essa igreja maravilhosa. O esposo dessa festa da alegria. Nós queremos celebrar a conquista mais importante da tua vida, que é decidir a vida em Cristo Jesus. Isso nos transforma, isso nos restaura. Amém. Você pode levantar a sua mão. Amanhã é segunda-feira, e eu creio na bênção que vem da parte de Deus sobre a vida do seu povo, sobre aqueles que o amam. E em nome de Jesus eu oro a oração do apóstolo Paulo, que a graça, que o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, hoje e sempre. Que o Senhor Deus, na sua bondade e misericórdia, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. E que todo o trabalho das tuas mãos o Senhor abençoe, e as portas que estão fechadas o Senhor abra. E tudo aquilo que você fizer, que você irá bem para a glória de Deus. Por isso e por muitas coisas, podemos celebrar ao nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, e amém, e amém.